Desenho no Tatu Bola. Começamos com a esfera, desenho bem solto. Aqui nós vamos fazer parte do corpo dele, um formato quase de uma pera, que é a cabeça, né? O focinho. Esse personagem é um personagem do Rio Quente Resorts, da Turma do Cerrado. Aqui nós dividimos a cabeça em 4 partes. Aqui as orelhas, né? Mão esquerda ou direita. Aqui um leve desenho, um leve traço da mão. Esse personagem na realidade estará deitado no chão, né? Sobre o chão. E com as suas patas esticadas. Vamos fazer uma patinha agora aqui. Isso tudo dobrado. E a cauda dele. Vamos para o casco do tatu. Reparem que os traços são bem rápidos, são traços soltos. Isso com o tempo você vai adquirindo a velocidade, né? Com bastante prática. E tá aí o primeiro, a estrutura do nosso personagem. Vamos fazer agora um traço mais definido, com mais calma, que são os detalhes desse primeiro estudo. São os olhos. Lembrando você que todo personagem que eu costumo fazer, eu utilizo desse mesmo processo. Eu sempre faço um esqueletinho, uma estrutura, faço o desenho sem muita preocupação com detalhe. Aí depois eu começo a fazer esses detalhinhos que vocês estão vendo agora, né? Não é um trabalho de arte final, é um trabalho de desenho. Continuamos fazendo um RAF, que isso aqui na realidade é um RAF, é um esboço do que realmente vai ser o desenho final. Esses são os estudos que eu acho que eu valorizo muito, mais do que às vezes o próprio trabalho em si, porque ele é muito rico de detalhe, né, assim, de construção, de estrutura, e dá uma vaga ideia para nós de todo o processo, assim como construir uma casa ou construir algum espaço, algum projeto. Sempre existe aquele detalhe, né, da construção mesmo, na planta, a estrutura. E o desenho requer a mesma coisa. Isso é usado formas arredondadas, formas geométricas para a gente fazer a estrutura. Aqui a gente já está com os detalhinhos já do focinho, né? Eu fiz vários estudos desse personagem. A gente com o tempo vai adquirindo uma facilidade para se desenhar. Eu já tenho há bastante tempo que eu desenho, em torno de uns 25 a 30 anos mais ou menos que eu faço desenho. E aí nós temos basicamente um tatuzinho já com a sua carinha. Aqui o detalhe das mãos, os dedos, né, um pouco escondido debaixo do queixo, a palma da mão. É bom estudar bastante a mão para quando você for utilizar nesse caso específico, tem um grau de dificuldade, né, porque alguns dedos só que aparecem, os outros estão escondidos por trás. Isso tem que ser bem pensado. Procure usar sempre sulfite, né, um sulfite branco, uma borracha branca. De forma alguma não use caneta. Eu acho que nesse princípio de trabalho é bom usar um lápis 2B macio. E faça bastante estudo, aproveite o máximo do papel, tanto frente como verso. A natureza com certeza agradece. Aqui hoje, atualmente eu continuo trabalhando com sulfite, hora ou outra, né? Mas eu estou migrando basicamente para o computador, e com certeza estou ajudando a reduzir esse custo de estar usando muita folha, gastando, que é uma necessidade nossa como desenhista que nós temos. Reduzir bastante, não que eu deixo de fazer, né, no sulfite, mas o computador, com o decorrer do tempo de prática, bastante prática, você adquire uma facilidade. Aqui
tem as mãos. Acabamos de fazer o braço e a mão esquerdo, né? Aqui vamos estar detalhando agora o casco. Eu acho que é bom sempre estudar com referência, né? Buscar algumas referências de alguns personagens que você curte, que você gosta. Começa através desses desenhos. Na próxima aula eu vou estar aqui mostrando a estrutura de outros personagens, né? Não só personagens que eu crio, mas outro tipo de desenho, outros tipos de estilo e técnica, para que você entenda um pouco mais sobre essa primeira base, que é a estrutura do personagem. Não tente fazer o desenho direto, porque o desenho direto ele corre o risco de você não estar fazendo uma coisa muito exata, né? Isso vai dificultar um pouco o seu aprendizado. Busque sempre uma referência, porque a referência ajuda muito. Às vezes uma pessoa numa posição sentada no sofá, a pessoa andando, isso te ajuda a você humanizar um pouco o seu personagem. Ok? Aqui nós temos a pata do nosso mascote, Tatu Bola. Como eu já é um personagem do Rio Quente Resorts. Aqui estarei mostrando nessas aulas alguns deles que foram criados, um total de 12. E não só eles, como outros desenhos também. Aqui estamos quase com o desenho já definido. Lembre-se sempre de não há necessidade de rapidez, né? O desenho ainda não é fino o suficiente, né? Detalhado demais, ele é um esboço. Depois desse processo que a gente torna a fazer de novo, passando o desenho a limpo com um pequeno traço só. Aí depois vamos fazer a arte final, que é em traço em preto e branco. Aí sim é caneta. Ok? Aqui alguns detalhes de sombra, que a gente vai estar vendo também luz e sombra quando formos apresentar pintura, né? Pintura digital. E por hoje é só. Obrigado pela sua atenção. Fique aqui no canal 15